Nós vamos responder algumas perguntas. O Lauro vai ler para mim. Só um pouquinho, Lauro, deixa eu resolver uma situação aqui primeiro. Todo texto direcionado a um povo em específico na Bíblia pode ser trazido para o dia de hoje? Repete. Todo texto direcionado a um povo... Todo o quê? Todo texto bíblico. Texto. Direcionado a um povo específico na Bíblia pode ser trazido para o dia de hoje? Irmãos, a Bíblia é um livro eterno. O que está escrito vale para o dia que foi escrito, a época que foi escrito, vale até hoje e vai valer pela eternidade. A palavra de Deus dura para sempre, entendeu? As minhas palavras não passarão, né? Entendeu? Então, perfeitamente, é para hoje, é para amanhã, é para toda a eternidade, né? Nós vamos conhecer esse livro, irmãos, por toda a eternidade. Isso aqui, ó. Pensa no universo. Pensa nas estrelas. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A galáxia de Andrômeda, aqui do lado da nossa, tem 1 trilhão de estrelas. Mas só que são 100 bilhões de galáxias. Pense em tudo isso. Isso aqui ainda é maior. Eu vou falar um pouco desse livro hoje para vocês mais tarde. Próxima. Como alguns vão estar assentados com Cristo e outros não? É porque alguns vão alcançar a condição de vencedor. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Então, o vencedor é essa pessoa. Venceu, pode assentar. Venceu o quê? Venceu o diabo, venceu a sua carne, venceu o mundo e fez a plena vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. 4 coisas. Esse vai assentar no trono, né? Então, muitos vão para o céu, mas não vão assentar no trono, né? Porque não alcançaram essa condição. Vamos supor uma pessoa que fez tudo isso que eu falei. Venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a carne, fez a vontade de Deus, foi para as nações e tudo, orou, fez tudo que tinha que fazer. Outro, ele é crente, mas ele não fez isso. Ele ficou abaixo de um padrão que Deus exige para que a pessoa sente no trono. Mas ele vai para o céu. Entendeu? Então, se um pagou o preço e alcançou a condição de assentar com ele no trono, outro não pagou, ele não perdeu a salvação, mas não vai assentar. Entendeu o princípio? Hã? Esses que não alcançaram, eles vão poder ver a face de Jesus, de Deus, ou não? É uma outra pergunta. Vai depender. Eu não posso responder agora. Eu posso responder depois, que demoraria muito. Mas a resposta é sim e é não. Quem não vai ver a face do Senhor?
Quem não vai ver a face do Senhor são aquelas pessoas, crentes, que não viveram o caráter de Jesus. Ele é salvo. O caráter de Jesus são 7 colunas. Alguém depois arruma esse quadro aqui para mim. Adonias, monta esse quadro aqui para mim. São 7 colunas. Santidade, verdade, justiça, bondade, etc. Se a pessoa viveu o caráter de Jesus, foi a pessoa viveu em santidade, uma pessoa verdadeira, justa, etc, etc. Ele viveu o caráter de Jesus. Ele vai ver a face de Jesus. Mas nem todos viveram isso. Porque você tem que viver plenamente. Não é que você se santificou um pouco. Não, você se santificou completamente. Sede santos como eu sou santo, está escrito. É uma ordem, né? Sede santos porque como eu sou santo. Sede justos como eu sou justo. Entendeu? Então, é um padrão muito alto. De santidade, justiça, de verdadeira, pessoa verdadeira. É um padrão muito alto, né? Mas se ele fala, sede santos como eu sou, é porque tem jeito. Ele fala, sede vós perfeitos, sede perfeitos, como meu Pai Celeste. Então, é possível, porque é uma ordem que tem, então é possível alcançar. Eu não vou alcançar por mim. Mas se eu tiver um desejo sincero, vivo de alcançar, eu vou alcançar. Deus vai me dar a condição de alcançar, entendeu? Não é por mim, mas Deus vai me dar a condição, entendeu? Então, de chegar nesse lugar. O que nós temos que fazer é que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Apresente-se e Deus vai fazer, entendeu? Deus faz, né? Então, agora, se não alcançar essa condição, não vai ver a face dele. Você vai para o céu, mas não vai ver Jesus, né? Mas esse assunto é mais complexo, outra hora a gente pode comentar mais. Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não compreendo esse versículo. Aqui você tem 22. No 22:11, quando o pai entra para realizar o casamento do filho com a noiva, quando ele entra, ele nota, porém, o rei, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Esse homem não estava preparado para o casamento. Ele não estava preparado. O casamento acontece lá no céu. Mas esse homem não está... Como ele chegou lá? Eu não sei, mas ele chegou. A Bíblia não diz, mas ele estava lá, né? Isso aqui é uma figura daqueles... Ele quer nos ensinar o seguinte. Eu estou vendo vocês. Estou vendo cada um aqui. Mas eu não sei da sua intimidade. Não sei se você está em pecado ou não. Se você já matou alguém, se você já roubou, eu não sei disso. Mas Deus sabe. Deus sabe. Eu posso olhar para você, julgar que você é um cara muito legal. Vive em santidade e tudo mais. Eu olho para você. Mas Deus está vendo seu coração e eu não estou vendo. Entendeu? O seu coração. Deus está vendo. Então,
Veja bem, lá na hora do casamento, porque aqui é uma figura de um juízo que acontece antes do casamento. E quem vai casar? Acontece um juízo, né? A pessoa, nós vamos passar por o Espírito Santo vai escolher quem ele vai levar, quem ele não vai levar, né? E nesse juízo, o pai, ó, aquele lá não tem roupa apropriada para casar, né? Não tem roupa, e agora? Aí ele é lançado, no verso 3, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, esse indivíduo foi para o inferno. Na véspera do casamento, ele foi lançado no inferno. Está aí. Aí, o Senhor termina falando, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é uma figura de linguagem do hebraico. Tem que estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Estudar, por exemplo, as leis do conhecimento da palavra. Que leis são essas? São leis bíblicas que eu examino essas leis e através do exame dessas leis eu vou interpretar corretamente a Bíblia. São leis espirituais. Aqui tem uma figura de linguagem chamada sinédoque. O que é essa figura de linguagem? Você toma o todo pela parte e a parte pelo todo, ou a parte pelo todo. Muitos aqui significa todos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque poucos respondem ao chamado. Eu sou chamado para ser santo, não é? Sede santos. Eu sou chamado para ser santo. Viver em santidade. Eu sou chamado para viver em santidade. Mas eu vivo em santidade se eu quiser. O nível de santidade que eu vivo, eu sou chamado para praticar a justiça. Eu pratico a justiça se eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para praticar a justiça ou para me santificar. Eu posso me santificar. Então, Deus dá oportunidade a todos, mas nem todos respondem. Porque a escolha, que eu vou falar até é bom que eu vou falar sobre escolha daqui a pouco. A escolha é você que faz. Deus chamou você para ser santo, para ver a face dele e tudo mais. Deus chamou você. Eu falei isso na quinta-feira à noite, né? Mas alguns não respondem. Fazer o quê? Não é? Então, aqui é uma figura de linguagem. Tem muitas figuras de linguagem na Bíblia, entendeu? Então, tem que estudar o que significa isso. A sinédoque é onde, aqui, por exemplo, o todo é tomado pela parte. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Entenderam isso? Então, é uma figura de linguagem que você tem que estudar no hebraico para entender essa figura. Tem outros textos da Bíblia que falam isso também. Apocalipse usa algumas figuras dessa. Próxima. Pastor, em quais situações se instala o espírito de engano? É possível afirmar que no caso de Saul houve instalação do espírito de engano devido às escolhas que ele fez? Eu concordo com essa expressão aí, porque quando a pessoa, o coração dela está errado, enganos vão entrar no coração dela. Quando o coração está errado, entendeu? Então foi o que aconteceu no caso de Saul. Aí o diabo
vai entrando na vida da pessoa. E a pessoa vai sendo guiada, a sua mente passa a ser guiada pelos demônios, né? O que aconteceu com Saul. O que fazer quando o crente não teme a Deus? Como adquirir o temor de Deus? O único jeito é ficar perto do Senhor, ficar perto dessa palavra, principalmente esse livro aqui, ó. Se você tiver comunhão com esse livro, ler, decorar, meditar nesse livro, você realmente tiver, sabe, o temor de Deus vai encher seu coração. Quanto mais perto você tiver de Jesus, mais temor de Deus você vai ter. Né? Sabe por quê? Porque Ele é santo. É a santidade dEle que nos traz temor. Entendeu? É assombroso isso, irmãos. Um dia, Jesus, está aqui em Lucas 5, mandou que fosse lá os pescar, não tinha pescado nada. Jesus falou, vamos lá, joga mais profundo lá a rede. A rede veio cheia. Pedro, vendo aquilo, aquele poder que Deus tem, Pedro falou assim, afasta de mim, eu sou pecador. Falou de jeito, ficou preocupado, porque ele viu a majestade de Deus. Quando você contempla isso, meu irmão, entendeu? Então é isso aí. Sobre a predestinação, como fica Êxodo 33, 19? Qual o texto? Êxodo 33, 19. Deixa eu ver aqui. Ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, terá compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Isso já não se aplicaria como a predestinação? Romanos 9, 18 também. É 33, qual versículo? 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, é esse? Né? E proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de que eu me compadecer. Bom. Irmãos, olha aqui. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem me compadecer. Eu me compadecer. Deus não faz acepção de pessoas. Tem Romanos também, né? 9, 18. Tá, vamos lá. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem plano B. Deus é um só, eterno, absolutamente reto, verdadeiro, justo. De quem Deus tem misericórdia? De todos. Só que nem todos respondem ao que Deus é, o que Ele tem para ele. Ele retira a misericórdia dessa pessoa. Na medida que você não responder a Deus, Deus vai se afastando de você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha aí. Quer dizer, você ouviu a voz de Deus, mas você endureceu o coração. Ou você não atentou para o que Deus falou. O que acontece? Vai endurecendo. Pessoas que são evangelizadas e não convertem. Por quê? Ele não respondeu a Deus e Deus foi endurecendo. E a misericórdia de Deus foi se afastando dessa pessoa. Mas ele teve a oportunidade. Deus pode sim se afastar, como está aqui. Pode.
Mas é dessa forma. É na medida que você não responde. Então, por exemplo, você tem um chamado para ir para as nações, por exemplo, ser missionário. Você sabe que Deus falou com você. Mas fica para amanhã, fica para amanhã, fica para amanhã, fica para amanhã, fica para amanhã. E Deus vai se distanciando de você. Ele vai desistindo de nós. Estou dizendo que isso acontece assim, mas é desse jeito que funciona, né? Ele pode voltar depois, ele volta e tenta de novo. Deus é assim, mas é isso. É Lucas, não, Romanos? É o mesmo texto. Hã? É o mesmo texto. Ah, tá ok. Então, tá. E o que diz Provérbios 16:4? O Senhor fez todas as coisas para atender a seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do castigo, ou o dia mau. Pois é, são textos como o de Romanos 9, esse é um texto idêntico a de Romanos 9:21, né? Eu já expliquei isso, nós já falamos, né? Como ele fez, ele falou, não, esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele para demonstrar como é que é tudo. Enfim, quer ser um ímpio e tal. Não é assim. Deus fez, por quê? Deus foi se afastando dele. A mesma explicação. Todas as pessoas na Bíblia que foram para o inferno, perderam a salvação, tiveram oportunidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Então, se a pessoa... Lê esse versículo de novo. Provérbios 16:4, Fábio. Eu embolei nos... O Senhor faz todas as coisas para atender a seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Muito bem. Certas pessoas, elas são preparadas. O que aconteceu ontem? Um juiz iníquo, nós acompanhamos ontem durante o dia, foi membro do PT, 29 anos, foi nomeado pelo PT juiz federal, nomeado propositalmente para momentos como esse. Durante 29 anos, os petistas não creem em Deus, na existência de Deus, são ateus. Durante 29 anos, esse homem estava sendo preparado por Deus para fazer o que ele fez ontem. Deus, você quer você livre? Só que Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Essas pessoas, todas elas tiveram oportunidade. O Lula tem um irmão que é pastor. O Lula. Só um instantinho. Ele tem um irmão que é pastor, né? É claro que esse irmão já falou para ele. Há poucos dias atrás, o Lula falou assim, Bíblia, eu não creio nisso. Chamou a Bíblia de isso, não creio nisso. Como se fosse um lixo, entendeu? Então, só que Deus está no controle disso. Então, ele usa o ímpio, mas, com certeza, esse juiz de ontem, que, graças a Deus, ele deu um tiro do pé, que marcou o resto da vida dele, né? Então, ele teve a sua oportunidade. Sim, Maurinei. Aqui na Bíblia Viva, pastor, diz assim, versículo 4, né? O Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive o pecador rebelde para o dia do castigo. Só que ele continua, versículo 5, diz assim, o Senhor detesta o orgulho no coração do homem,
todos os orgulhosos serão castigados. Versículo 6. Para se apagar o pecado, é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para se evitar o pecado, é preciso obediência e respeito ao Senhor. Quando a vida de um homem agrada ao Senhor, ele transforma os inimigos desse homem em grandes amigos. Interessante isso que o pastor Maronei leu. É preciso todo o texto, para você entender o texto, você tem que examinar o contexto. O contexto explicou claramente essa situação, né? Ok, vamos responder mais uma só, ou mais duas, vamos lá. Hebreus 12, 17. Pois não achou lugar de misericórdia, embora com lágrimas eu tivesse buscado. Explique esse texto. Esaú, né? Esaú. Eu comentei o texto. Chega um momento que a paciência de Deus termina. Gênesis 6. Meu espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6. Há um momento que Deus desiste da pessoa. Eu citei o Caio Fábio. Você lembra que eu citei o Caio Fábio? O Caio Fábio, irmão, foi um homem tão usado por Deus no Brasil. Não vou falar que ele perdeu a salvação ou que ele está salvo, eu creio que ele não está, mas eu não posso afirmar. É Deus que vai decidir isso no tribunal. Mas esse homem já foi muito usado por Deus no Brasil. Houve um momento que ele é o ícone principal do cristianismo no Brasil, Caio Fábio. Um homem de uma palavra linda, 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 linda. Hoje está defendendo o homossexualismo, tá? Ele acabou. Espiritualmente ele apodreceu. Está aí, ó. Esaú teve a sua oportunidade. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que ele fez foi grave demais. E Deus se afastou dele. Se tornou impuro e profano. Tem crente que é igual porco. Porco come de tudo. Tem crente que come de tudo. Deus não aceita isso. Ele não separa o precioso do vil. Deus se afasta, imagina. O Espírito Santo vai conviver o tempo todo com uma pessoa tão impura, um porco que come de tudo. Peca e diz que é crente. Entendeu? Yes. Eu tinha esquecido esse caderno aqui. Mais uma só. Deus desiste da pessoa quando a própria pessoa desiste de si mesma? É um caso mais para o bispo responder, ele é psicólogo, né? Eu vou deixar essa pergunta para o bispo, não vou responder não, eu me sinto incapaz. Aí já chega. O bispo, ele já deu aula aqui, ele vai dar aula para vocês aqui. Bom, então vamos ao caderninho que chegou agora. Agora, interessante, vocês estão fazendo perguntas certinhas em cima do que está sendo ministrado, né? Significa que vocês estão entendendo o que está sendo ministrado. Legal. Vamos continuar a aula de sexta-feira de manhã sobre escolhas, viu? Vamos continuar. Você lê a Bíblia. Aí,
A Bíblia manda você se santificar, a Bíblia manda você praticar a justiça, a Bíblia manda você ir para as nações, a Bíblia manda você orar sem cessar, a Bíblia manda você fazer muita coisa. São mais de 400 mandamentos na Bíblia, uns 450 por aí. Ordens que vêm da palavra de Deus para eu fazer. Aí eu escolho o que fazer e o que não fazer. Isso eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso não vou. Quando você escolhe o que você vai fazer para Deus, na sua vida, você está em rebeldia. Quem escolhe é o Senhor. O que você vai fazer. Não é você. Então, foi o que aconteceu com Saul, né? Ele escolheu trazer o rei vivo. Foi ele que escolheu. Deus falou para matar, mas ele não matou. Ele escolheu trazer o rei vivo, né? Entendeu? Olha o que aconteceu. Entendeu? Então, a rebeldia é isso, rebeldia, que para Deus, irmãos, não tem nada relativo. Entendeu? Não é relativo. Nada é relativo. Para Deus os valores são absolutos. Sim, sim, não, não. O que passar disso é... Como é que é? De procedência maligna. Mas a gente amacia um pouco a palavra. Não é? A gente fica em cima do muro. Como é difícil dizer não. Eu tenho dificuldade de dizer não. Mas eu estou aprendendo a dizer não. Estou aprendendo. Sim, sim, não, não. A Bíblia não é relativa. Você viu? Você entendeu isso? Repete. Explica para nós de novo. Um pregador, fica em pé. Um empresário, né, de sucesso, foi aqui em Goiânia, ele deu uma palestra, que aí perguntaram para ele se ele sabia qual era o segredo do sucesso. Ele disse que ele não sabia, mas ele sabia o segredo da derrota, que era não saber dizer não. Olha, anota essa frase para mim, Simone, estou sem caderno. Ele sabia o segredo da derrota, né? É quando você não sabe dizer não. Né? Forte isso, hein? Legal. Né? Então, quando você escolhe o que obedecer, você está em rebeldia. Orai sem cessar. Isso é um mandamento? Em que tempo está o verbo? Em que tempo está o verbo? Hã? No imperativo. Orai sem cessar. Então, orar sem cessar não é uma opção para mim. Mas eu não obedeço. Isso é rebeldia. Entendeu? E assim por diante. Né? Quando Eva... Deus colocou muitas árvores frutíferas no jardim. Não é? Não foi? Mas duas ele destacou. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida ele falou para você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma.
Se você comer, você vai morrer. Falou para Adão e Eva. Né? Eles sabiam que não podia comer, sabiam que iam morrer, sabiam, porque Jesus falou para eles que ia morrer, né? Esse processo, ele aconteceu, abra a Bíblia em Gênesis 3. 3:6. Um momentinho. Veja no versículo 2. Satanás vem, né? Faz uma pergunta para Eva. Ela fala: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, verso 4, é certo que não morrereis. Agora, vamos para o 6. Vendo a mulher, porque, irmãos, olha para mim, isso aqui é um processo que aconteceu provavelmente em muitos anos. Passou muito tempo. E vendo a mulher, você vê com os olhos. O pecado entra pelos olhos. Primeiramente pelos olhos, principalmente pelos olhos. Pode não ser só, mas principalmente pelos olhos. O pecado entra pelos olhos. Né? Vendo, ela viu. Ver ela viu aquela fruta, né, daquela árvore, e falei, puxa, né? Isso chama-se concupiscência dos olhos. O que é concupiscências? É um desejo muito intenso, que vai aumentando. Vai aumentando. Eu tenho uma história aqui, irmãos, do passado, muitos anos atrás, sobre isso. Você vê, depois você vê de novo, você vê de novo, você vê de novo, e acaba acontecendo o pecado. O pecado acaba se consumando, entendeu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, entendeu? Boa para comer, concupiscência da carne. São 3 concupiscências. Concupiscência dos olhos, você viu, ela viu. Concupiscência da carne, ela era boa para comer. Olha, essa fruta deve ser muito gostosa. É assim que acontecem os adultérios, os roubos, os crimes. Começa dessa forma. A carne vai crescendo, vai dominando. A carne vai dominando, né? A carne vai dominando. A carne vai dominando. Vocês são jovens, né? E a carne vai dominando. Uma hora acontece. Concupiscência dos olhos começa com os olhos. Aí, concupiscência da carne, agradável aos olhos, desejável, não, boa para se comer, desejável para dar entendimento. Ah, peraí, isso aqui é soberba da vida. É aquele desejo de fama, o desejo de
de ser proeminente, de estar no topo, entendeu? Desejável. Isso aqui, ó, foi o que aconteceu com Lúcifer. Por bilhões de anos, ele era o líder da adoração. Mas ele começou no espírito dele. Aqui você tem o pecado se aprofundando na vida de Eva. Aqui você tem, quando Lúcifer viu o pai sentado no trono já por tanto tempo. Não está na hora de eu sentar naquele trono. Eu vou sentar naquele trono. É assim. E cai. Né? Então, a escolha, às vezes, ela é feita assim, ó. O tempo vai passando, vem a concupiscência dos olhos, você escolhe pecar. É o homem que escolhe pecar. O pecado é totalmente voluntário. O diabo não é culpado quando você peca. Você pecou porque você quis. Olha aqui no capítulo 4 de Gênesis. Quando Caim mata Abel, entendeu? Deus vem e fala para ele, o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É Caim. Caim teve chance. Mas ele escolheu o mal. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. O pecado é voluntário. A gente peca porque quer pecar. É por causa da concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne, soberba da vida. Está lá em 1 João. Soberba da vida. Aí você cai. Entendeu? Então, ela escolheu comer daquela fruta lá. Ela escolheu, né? Então, o que o diabo falou para ela? Veja ali, ó, no verso, olha aqui. Verso 1, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O principal propósito do diabo na sua vida é dizer para você que isso aqui não funciona. Duvidar do que Deus disse. O que Deus disse está aqui. Esse é o principal problema nosso, irmãos. É crer no que Deus disse, no que Deus falou. Esse é o nosso problema. Entendeu? De fato, Deus falou ou Deus não falou? Falou. Mas a gente amacia o que Deus falou. Entendeu? A gente interpreta o que Deus falou. O que Deus falou não tem que interpretar. Para com isso. O que Deus falou, Deus falou. Pode ser que você não está entendendo. Mas não tente interpretar, não tente... Deus falou, falou. Pronto. O que Deus falou é eterno. Acabou. É a palavra final. Depois vocês acertem o site arrependimentonacional.com. Quem já acessou? Tá, vários acessaram. Mas quem não acessou, comece a acessar. Porque lá tem 2 palavras minhas todo dia, que o Lauro ele organiza e põe lá. Eu estou dizendo lá,
em algumas palavras, só mostrando o valor dessa palavra. Essa palavra eterna é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não tenha vergonha de levar a Bíblia onde você for. Sabe? Não tenha medo de falar desse livro. Não defenda outra coisa, a não ser essa verdade aqui. Mas dê a vida por essa palavra aqui. Foi assim que Deus disse? Então, ele ficou martelando isso na mente de Eva, noite e dia, muito tempo. Não foi bem assim que Deus falou. Um dia Moisés levantou o cajado e Deus abriu o mar vermelho. Não foi? Mas um dia, irmãos, eu li uma história, eu li uma interpretação desse texto, feito por um teólogo liberal. Maurinei, ele faz uma explicação tão fantástica, muito mais difícil de crer no que ele escreveu do que crer na Bíblia. Cria-se Pedro andou sobre as águas. Pronto, Pedro andou sobre as águas. Não tem que discutir isso. Eu não tenho que explicar isso. Isso aqui está 100% ligado à fé. Isso aqui, ó. Entendeu? Foi assim que Deus disse? Não, você não tem que discutir o que Deus falou. Você tem que bater continência e dizer, eis-me aqui. Só isso. Né? Então, aí, irmãos, o que aconteceu? Quando ela duvidou de Deus, né? Ela escolheu comer daquele fruto. Né? Foi assim que Deus disse. Né? O que aconteceu? Quando Eva escutou, ouviu o diabo falar, e falar, e falar, eu sempre vou lembrar de demônios, esses demôniozinhos da perna fina. Tem uns demôniozinhos da perna fina que fica aqui no ombro da pessoa, no ouvido, ó. Eles é pequenininho assim, fica pá, pá, pá. Desse jeito. Isso é verdade. É mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, você foi curado, você foi curado de uma enfermidade. Né? Você tinha uma situação na vesícula e uma pedra lá, você foi curado e acabou o problema. Você foi curado no culto, digamos. Aí você vai para casa. Estou curado. E está mesmo. Chega lá, os demoninhos da perna fina vai ficar, ó, está curado não. Foi só emoção e tal. E fica lá, ó. Aí você põe a mão aqui, eu acho que não estou curado mesmo não, ó. Tá meio dolorido. É desse jeito, entendeu? E tira a sua fé. Quando você vai na conversa do diabo, tira a sua fé. Entendeu? E foi por isso que o diabo ele faz o seguinte, ele leva você para o campo da dúvida. Ele fala para Jesus assim, ó, lá no monte. O Senhor está jejuando 40 dias lá, e Satanás lá martelando a cabeça dele. E ele fala assim, ó, você está com muita fome, você tem poder para transformar essa pedra num pão para comer. Já tem quase 40 dias, já tem mais de 30 dias, você está aqui, você não comeu nada nesses 40 dias. E o diabo lá. Sabe o que Jesus falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Calhe a boca do diabo, quando ele quiser tirar a sua fé, citando a Bíblia. Citando a Bíblia. Uma vez, irmãos, Jesus me curou de uma doença, eu estava caminhando para a morte.
eu meti um versículo na cara do diabo o tempo todo. Usei 3 textos bíblicos, mas principalmente um de Gálatas. Vou citar o texto para vocês agora. Então, cite a Bíblia. Não vá na conversa desses demôniozinhos de perna fina. Entendeu? Não vá. Eles estão só para isso. Aqui, ó. Pá, eles não têm nada a fazer. Eles são vadios. E fica lá, tentando tirar a palavra de Deus do seu coração. Quando você vai o diabo te leva para o campo da dúvida, você cai. Se você crê que algo é de Deus na sua vida, fica lá. Fica lá. Fica lá. Fala para o seu colega aí, fica lá. Isso. Não saia daquilo que Deus falou com você, fica lá. Vai acontecer daquele jeito que Deus falou. Da forma que Deus falou, vai realmente acontecer. Entendeu? Então, irmãos, eu falei que ia mostrar um negócio para vocês. O que eu falei? Peraí. O que eu falei? Isso. Sobre a minha cura. Isso. Tá, eu fugiu rapidamente aqui. Abra para... Vou mostrar, foram 3, vou mostrar 2. Salmo 120. Aí, agora... Não, 107. 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Está no passado. Eu tinha uma enfermidade no intestino, eu fiz um exame, estava caminhando para um câncer no intestino e no pâncreas, já por 8 anos, quase 8 anos, mais de 7 anos. Eu já tinha perdido 20 quilos. Eu não viveria mais uns 5, 8 anos, 5, 6, 7 anos. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então, a palavra cura. Mas fica lá. Sabe quantas horas eu orei em cima desse texto? 11. Sem parar. Eu orei 11 horas em cima desse texto. 5 horas num dia, 6 horas no outro dia. Em cima desse texto. E em cima de Gálatas 4. Então, quando você tem a palavra, fica no que Deus falou. Não deixe o diabo te conduzir para o campo da dúvida. Porque se ele te conduzir, quando ele te conduzir, assim, para o campo da dúvida, irmãos, ele ganhou a parada. Ele ganhou. Jesus, você está com fome, manda essa pedra transformar em pão. Você pode fazer isso, você é Deus. Nem só de pão viverá o homem. Entendeu? Sabe por que ele falou, porque Jesus falou aquilo? Porque se Jesus, porque já era Deus ou não? Claro. Mas ele não podia se manifestar, fazer aquele sinal como Deus. Se ele fizesse aquele sinal como Deus, ele perderia a autoridade ministerial, a autoridade para salvar o homem. Porque a salvação do homem tinha que ser feita por um homem. A derrota de Satanás tinha que ser feita por um homem, não por Deus. Como Deus, foi ele que criou Satanás. Ele se faz acima da Satanás para o inferno, acabou. Mas como homem, ele luta com Satanás. Mas ele respondeu como? Ele respondeu com palavra.
né? Gálatas 4:6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Há um momento, irmãos, há um momento, essa palavra Abba é uma palavra aramaica para pai, paizinho, intimidade, sabe? De sorte que já não és escravo, porém filho. Eu, durante 11 horas, eu citei esses 2 textos lá de Romanos 8, eu citei durante o tempo todo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo dessa doença. Não sou. Eu não aceito mais essa doença. Foi quando Deus me falou sobre a MCM. E eu coloquei para Deus um monte de argumentos. De 10 alimentos eu não podia comer 8. E agora? Como eu vou viajar para as nações? Para esse mundo afora aí? Eu comecei a brigar com Deus. Brigar mesmo. Eu sou filho do Senhor. Eu tenho direito a essa cura. Eu não sou mais escravo. Eu sou escravo dessa doença que já tem mais de 7 anos. Agora chega. Eu tomo posse da tua palavra. O Senhor falou, enviou a sua palavra e o sarou. Eu tenho cura. Depois de 11 horas, é uma guerra, é uma luta com você mesmo, com a fé. Foi 5 horas num dia, 6 horas no outro dia. 11 horas no total. Irmãos, eu estava fechado no meu quarto. Veio um calor no meu corpo. Literalmente, meu corpo começou a queimar. Da cabeça aos pés. E veio uma fé tão grande. A palavra gera fé. Veio uma fé tão grande que eu sabia que naquela hora, se tivesse um morto na minha frente, eu ressuscitava ele. Sem dúvida nenhuma. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher que estava sangrando? De mim saiu o poder. Alguém me tocou. Lembra? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. Eu vivi aquilo por alguns momentos. Exatamente aquele jeito. Quando eu estava naquele momento, tremendo, aquele fogo queimando tudo, veio uma voz aqui dentro, o Senhor falou comigo, o que você quer? Ué, o que você quer? Tem 11 horas que eu estou falando que eu quero. O senhor não ouviu direito? Naquela hora eu falei, Senhor, eu quero intestinos novos, eu quero pâncreas novo. Falei desse jeito. E falei alto. Irmãos, quando eu falei isso, aqui no meu abdômen, pegou fogo mesmo. Foi um calor tão grande, tão grande, tão grande. E tal. Ele estava me dando intestinos novos, pâncreas novo. Em seguida, irmãos, eu estava trancado no quarto, já tinha muitas horas. Ele falou para mim, vai na geladeira. Olha como é que Deus é. Vai na geladeira. Eu fui. Sabe o que eu vi quando eu abri a geladeira? Tinha uma lata de marmelada. Aberta, sem mexer. Eu não podia comer aquilo